Opa, e aí, vocês estão bom? Bom, acho que a maioria das pessoas hoje em dia joga jogos, já que se tornou um dos meios de entretenimento mais famosos, mas é um dos mais novos meios de entretenimento também. Mas mesmo assim, eles já existem há um tempo suficiente para que alguns jogos se tornem meio que antigos e nostálgicos. Muitas pessoas nunca jogaram, já que eles são meio antigos, entre aspas. Então, vamos ver alguns jogos velho que são muito bons. Então agora sim, bora lá ver uns jogos velho. Ok, eu descobri uma coisa. O videogame que eu tinha era um Master System. Esse Master System aqui. Então quando eu falar Mega Drive, só ignore, por favor. No meu caso, um dos primeiros videogames que eu tive contato foi o Mega Drive. Foi o primeiro videogame que eu tive. E eu tive ele meio tarde, porque quando eu tive ele, já existia, por exemplo, o PS3 e o Xbox 360. Eu também não tinha muito jogo pra ele, mas mesmo assim foi um videogame que me marcou bastante. Eu só tinha 3 jogos. Um era Sonic, o outro era um Sonic de corrida, e o terceiro eu nem lembro mais. Sonic eu joguei até que pouco porque eu era horrível. Extremamente terrível nesse jogo. Mas o que eu mais joguei nesse Mega Drive foi com certeza o Sonic Kart. E eu ainda jogava com meus primos, o que era muito maneiro. A gente se revezava para ver quem queria jogar as corridas. E eu até que era ok nesse jogo, pelo que eu me lembre. Bom, a maioria dos jogos antigos tem uma fama de ser um bocado difícil. Mas esse Sonic Kart eu acho que ele era bem de boas. Será que ainda tem algum jovem aí? Naquela época, Sonic Kart era mais maneiro do que Labubu. A gente farmava aura nos karts, mogava os NPCs. Era mais maneiro do que Tralaleiro, Tralalá. Ok, eu nunca mais vou falar isso na minha vida. Mas eu não tive esse videogame por muito tempo. Um pouco depois que meu pai comprou, ele também vendeu. E o próximo videogame talvez seja um que bastante gente teve, porque era um DVD. Sim, aquele DVD que vinha com CD cheio de jogos de Nintendinho. Lá foi onde eu conheci a maioria dos jogos clássicos. Mario, aquele jogo do Homem das Cavernas que podia montar em dinossauros e tinha que correr e usava um martelinho. Vocês lembram desse? Donkey Kong, Bomberman e por aí vai. Eu tive esse videogame, entre aspas, por bastante tempo. Até que do nada um CD pendeu dentro dele. E meio que o lugar onde o CD pendeu não dava mais pra abrir. Então eu nunca mais pude jogar esses jogos. Mas eu me diverti bastante com os jogos de Nintendinho. E joguei bem mais do que eu joguei o Master System. Eu não lembro se o meu Master System veio com problema ou eu que não sabia colocar outros jogos, porque eu só lembro de jogar Sonic e mais Sonic. Mas provavelmente o videogame mais marcante que eu tive foi com certeza o PS2. Por lá eu joguei um monte de jogo. Eu não zerei a maioria, mas alguns eu zerei. Tinha Kingdom Hearts, God of War, The Shadow of the Colossus, Tony Hawk, vários jogos de animação licenciados, vários jogos de anime também. Porra, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 era muito foda. E eu lembro muito bem da primeira vez que eu joguei nesse videogame. Eu tinha comprado 2 jogos, um do GTA San Andreas e outro era um jogo do Ben 10, só que veio o jogo do Piratas dos Caribes no lugar. E quando eu coloquei o GTA San Andreas, meu Deus, a primeira vez que eu vi, eu fiquei assim. Meu Deus, o que vocês fizeram? Olha essa geometria. Meu Deus, o que tu fez, Kojima? Porque pra quem não sabe, Kojima trabalhou em GTA San Andreas, informação 100% verdadeira.
Cara, esse videogame foi com certeza o videogame que eu tive por mais tempo. Eu tive ele por uns 10 anos antes que ele parasse de funcionar. E porra, eu tive muita coisa jogando nele. Tanto jogo que eu com certeza nem vou me lembrar de todos. E também tive muitas memórias com ele, jogando com meu pai. Meu pai jogava bastante comigo nessa época. E ele também jogava muito jogo de terror e de tiro, e eu tinha medo desse jogo. E eu só ficava olhando ele jogando. Era mó legal. Eu demorei bastante para jogar um jogo de terror de verdade. E também teve muitas tardes e finais de semana jogando Tony Hawk e jogos aleatórios com meus primos. E aprendendo códigos de jogos na escola e com meus primos era muito maneiro. Bom, um dia eu quero comprar um PS2 de novo, só pra ter ele, sabe? E relembrar de tudo que eu já joguei nele. Já que até pode existir emuladores, mas o feeling de você sentar, pegar aquele controle e jogar no PS2 nativo é diferente. Cartoon Boyzinho. Cartoon Boyzinho. Mas depois do PS2 eu fiquei um bom tempo sem ter os videogames. Então eu fui usar emuladores pro celular. O meu primeiro celular não tinha muita potência não. Sinceramente tinha 200 MB de memória. E 2 jogos de Pokémon, que foi onde eu primeira vez joguei Pokémon. Já usava praticamente toda a memória do celular. Mas foi aí que eu conheci os jogos de Pokémon de verdade. Antes eu nunca tinha jogado, só tinha visto o anime. E eles eram bem diferentes do que eu pensava que seria. Mas não foi uma experiência ruim, foi uma experiência bem legal até. E depois eu consegui o meu primeiro celular de verdade. Porque aquele primeiro celular que eu tive era do meu irmão e ele tinha me dado quando comprou um pra ele mesmo. E esse celular, nossa, eu joguei tanta coisa. Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo DS, PSP e alguns jogos de PS1. No Game Boy teve jogos como Sonic, muitos jogos e hack ROMs de Pokémon, alguns jogos de fangames, alguns jogos de animações licenciadas, vários joguinhos de anime, tipo Final Fantasy Tactics de Game Boy Advance. Eu acho que o emulador que eu mais usei foi o de NDS. Porra lá, eu joguei tanto jogo. Teve Pokémon, alguns jogos de Final Fantasy, Dragon Quest, vários jogos de RPG que eu sou muito fissurado em RPG, Beyblade, por aí vai. Mas o jogo que eu mais joguei com certeza foram os jogos da franquia de Inazuma Eleven. E porra, eu tenho o costume de todo ano pegar pra rezerar os 3 jogos. O meu favorito é com certeza o Inazuma Eleven 3, já que tem mais conteúdo e tem um pós-game maior. E poxa, você, meu querido, isso mesmo, você é o meu personagem favorito desse jogo. Você é o eterno capitão dos meus jogos de Inazuma Eleven 3. Inclusive eu até rezerei o 3 enquanto eu tava editando esse vídeo com uma tradução em espanhol. E cara, a tradução em espanhol é muito engraçada, tem uns nomes muito estranhos. E que as traduções de Inazuma Eleven Ares. E o PSP era o emulador mais potente que eu conseguia usar. Tinha alguns jogos bem legais, Yu-Gi-Oh! Tag Force, o clássico Final Fantasy Tactics. A primeira vez que eu joguei Persona foi nesse emulador. Foi o Persona 3. E é um port até que legal. Falam que tiram muita coisa, mas é mais coisa visual do que coisa de narrativa e de mecânicas em si, pelo que eu pesquisei. E porra, esses emuladores quebraram um baita galho, já que infelizmente na Play Store não tinha muitos jogos bons que eram de graça, né? E eu não tinha dinheiro nenhum pra comprar, então fazer o que? Tinha que jogar os jogos de emulador, o que foi extremamente gostoso de se jogar.
E o último videogame que eu tive foi um Xbox 360. E será que ele já pode ser considerado retrô? Já faz, se eu não me engano, praticamente 20 anos, né? Que ele foi lançado. E porra, eu joguei bastante jogo nele. E uma das franquias que eu conheci nesse videogame que eu mais gosto, que é Dark Souls. Cara, se você não gosta de Dark Souls 2, meu querido, só tem uma coisa a dizer pra você. E o povo zombava da segunda chama, dizendo, ela não é como a primeira, nem como a terceira será. Mas eis que o escolhido caminhou pelo nevoeiro de Drangleic e descobriu que mesmo nas trevas mais densas, causadas por calúnias, há luz. E que toda alma caída ainda guarda valor. Não julgueis o obscuro reino de Nashandra por difamação, porque até a coroa quebrada guarda sua glória, e quem persevera em Majula encontrará descanso eterno. Drangleic 2.14. E além de Dark Souls 2, obviamente, teve muito jogo, Skyrim, Metal Gear Rising, que foi um jogo que veio junto com o videogame. Foi o único jogo, eu acho que, oficial que eu tive na minha vida. Street Fighters 4, cara, e muito outros jogos. E esses jogos não saíram há tanto tempo, no máximo uns 10 anos. Mas mesmo assim, eles foram tão gostosos de se jogar, cara. Principalmente Dark Souls. Porra, eu fui um dos primeiros jogos onde eu me perdi, mas eu não fiquei frustrado com isso, porque sinceramente, eu me perco muito mesmo em jogos. Aí eu consegui ver um guia de onde eu tinha que ir. Eu vou falar a verdade, a primeira vez que eu joguei, eu fui de maguinho lixo. E ainda com a rapieira, que quem sabe que Dark Souls 2, aquela rapieira é forte pra um caralho. É uma arma que você pega no início do jogo e dá pra você jogar até o final com ela de boas. Só uma coisa pra terminar, cadê remake de Mother? Porra, precisamos de um remake pra ontem, um jogo novo. Mas bem, e você? Tem algum jogo velho que você jogou ultimamente? Ou que você tem uma lembrança muito boa dele? Se quiser, pode comentar aí nos comentários e colocar sua história com esse jogo. Mas bem, por hoje eu acho que vai ser só isso mesmo. Eu espero que vocês tenham um bom dia, comam água, bebam suco e comam frutas. E tchau, tchau.